Um estudo realizado pela Organização Mundial do AVC apontou que mais de 110 milhões de pessoas vivem com sequelas da doença no mundo. A prevenção poderia evitar 90% dos casos. Popularmente conhecido como derrame, o AVC pode trazer comprometimentos severos aos pacientes que sofrerem lesões. O AVC, ele acontece quando falta sangue no cérebro. Essa falta de sangue, ela leva a uma lesão dos neurônios, né? Os neurônios acabam morrendo e isso acaba gerando sintomas. O principal sintoma é um déficit agudo, ou seja, uma fraqueza, uma dificuldade de fala, às vezes até uma alteração no rosto, às vezes o rosto fica um pouco torto. Dentre os tipos mais comuns de AVC está o isquêmico, que entre suas principais características está a ocorrência repentina de sintomas. E existe também um AVC hemorrágico, que aí, na verdade, a causa é um extravasamento de sangue, então uma hemorragia dentro do cérebro. Os sintomas são os mesmos, só que o AVC hemorrágico é um pouco mais grave e, às vezes, o paciente pode ter uma dor de cabeça muito forte e, às vezes, até entrar em coma. No caso da Emanuele, o principal sintoma que desencadeou o AVC isquêmico foi a dor de cabeça. Após o episódio e diversos tratamentos, algumas sequelas ainda permanecem. Os impactos são muito terríveis. Por exemplo, eu, pelo menos, eu dou conta de, por exemplo, caminhar na rua reta, mas eu já não dou conta de descer, porque só de modo geral. Acha que eu não tenho, não consigo falar. Mas isso é verdade, porque eu tenho vontade de falar, minha cabeça ajuda, mas a minha boca não pronuncia as palavras. Dados recentes da Organização Mundial do AVC apontam que uma a cada 4 pessoas sofram um AVC até os 35 anos. O estudo aponta ainda que mais de 110 milhões de pessoas vivem com sequelas da doença no mundo. 90% desses casos poderiam ter sido evitados caso houvesse prevenção aos fatores de risco. Tem os fatores de risco que a gente fala que são modificáveis e os não modificáveis. Não modificáveis é o que a gente não tem como mudar. Por exemplo, a idade é o principal fator de risco. Então, quanto mais velho, maior o risco. E alguns modificáveis, por exemplo, tabagismo, né, o cigarro, hipertensão arterial, que a gente pode tratar, diabetes. O tipo de tratamento aplicado após a ocorrência do AVC pode ser decisivo para salvar a vida do paciente e também evitar sequelas que podem durar pelo resto da vida. As pessoas acham que uma semana, o tempo que ela ficou no hospital, é o suficiente para a pessoa ter tido o AVC e já recuperar de tudo. Mas não é assim. Depois que a gente teve o AVC, precisa-se de meses, anos, para tentar recuperar um pouco. Uma das formas que a Emanuele encontrou para lidar com as dificuldades provocadas pelo AVC foi criando o canal Manu Rabelo AVC, onde ela compartilha sua rotina ao fazer atividades simples do dia a dia. Não desista, não desista. A vida é muito plena, não desista. Ela te deu uma nova chance. Não desista nunca.